Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco, que as bênçãos de Deus, nosso Pai, que elas possam nos beneficiar a todos. Meus irmãos, eu peço licença para deixar bem claro algo que eu já disse várias vezes aqui em nosso canal. Nós não alimentamos qualquer interesse rasteiro aqui. O nosso compromisso é em torno do Evangelho de Jesus Cristo. Em torno da vida do Messias, nós possamos retirar, nós possamos aprender, apreciando lições para o melhor proveito da nossa existência. Ora, se Jesus Cristo entre nós disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, se ao estudar Jesus Cristo, se analisarmos a sua vida, nós chegarmos à conclusão de que, de fato, ele é o caminho e a verdade, só obterei sucesso em minha vida, porque ao entrar em contato com leis imutáveis presentes no Evangelho de Jesus Cristo, eu aproveitarei ao máximo a minha existência. Se eu pelo menos sei buscar o que é melhor para mim, ou pelo menos se eu alimento esse propósito em proveito próprio, do ponto de vista espiritual, é claro que aquilo que nós compartilhamos aqui certamente irá lhe ajudar. Nós queremos usar este vídeo hoje para divertir. Muito cuidado com aquilo que você lê, muito cuidado com aquilo que você assiste, zelo ao escolher um programa de televisão. E, além do mais, vontade de buscar alcançar a verdade, em contato com a realidade. Nós sabemos que aqui na Terra, nós vivemos aqui como se vivêssemos numa caverna. Frequentemente, só nos deparamos com sombras. Nós vivemos aqui no meio de uma zona de neblina, no meio de um nevoeiro. Nós precisamos ter muita vontade para entrar em contato com a verdade. Se nós fizermos um paralelo em relação à maioria da população que vive de forma inadvertida, negligente, é claro que a maioria se deixa levar por mentiras, por ilusão. E muitas pessoas, principalmente aquelas que se encontram às vezes no topo de uma instituição, que alimentam intenções malignas, pessoas mal intencionadas, é claro que eles encontrarão muito mais facilidade para nos enganar, para nos iludir. Acho propício pegar como exemplo o Evangelho de Mateus, no capítulo 27 e 28, a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. Pilatos, pelo menos Mateus, nos conscientiza daquilo que aconteceu à época. Pilatos foi advertido de que talvez os discípulos de Jesus Cristo pudessem, e ele recebeu essa narrativa dos sacerdotes, de que os discípulos de Jesus Cristo pudessem roubar o corpo à noite, depois de sepultado, e depois os discípulos divulgassem a mentira de que Jesus Cristo havia ressuscitado. Pilatos acolheu essa advertência e colocou ali, ao lado do sepulcro, guardas vigiando o corpo ali, dentro do sepulcro, aquele que foi cedido por José de Arimateia. O objetivo de Pilatos era que os discípulos ou algum seguidor de Jesus Cristo não roubasse o corpo e depois divulgasse uma inverdade de que Jesus Cristo havia ressuscitado. Mas o que o evangelista Mateus narra? Que ali os guardas, ali vigiando o corpo diante do sepulcro, à noite, sucedeu-se um terremoto e os guardas tiveram a oportunidade de visualizar um anjo em cima de uma pedra, quando então o sepulcro já se encontrava aberto. Eles ficaram assim aterrorizados, intimidados. Agora, como explicar que o corpo, como explicariam que o corpo havia desaparecido?
Aqueles guardas, alguns deles foram ao encontro dos príncipes, dos sacerdotes, relatando para eles o acontecido. E que aqueles príncipes, os sacerdotes, disseram? Olha, vocês vão mentir. Oferecendo muito dinheiro àqueles guardas, eles foram admoestados ou até mesmo comprados para mentir, dizendo que à noite os discípulos de Jesus Cristo haviam roubado o corpo com o intuito de divulgar a mentira de que o Messias havia ressuscitado. Quantas e quantas pessoas que não têm um compromisso com a verdade? Elas vendem, elas se corrompem. E aqueles guardas, eles aceitaram o dinheiro para que pudesse mentir, para deturpar aquilo que de fato havia acontecido. Na verdade, muito embora os discípulos, eles tenham percebido de que de fato Jesus Cristo ressuscitou, os guardas acreditaram de que aquela narrativa deles, mentirosa, na verdade iria satisfazer o interesse de todos. Os fatos derrubaram esta narrativa. Jesus Cristo, ele apareceu não por uma vez, mas por várias vezes ali. Ele, Jesus Cristo, muito embora após a crucificação, sendo que a primeira aparição, pelo menos o Evangelho narra, foi ali em Emaús, no caminho para Emaús, onde dois homens puderam conversar com Jesus Cristo sem que percebessem que era Jesus Cristo. E somente em Emaús eles se depararam com a realidade. Quando Jesus Cristo, ali, ele, ao partir o pão, ele pôde deixar bem claro a sua identidade. Mas não só. Vários e vários momentos Jesus Cristo ele se manifestou. Ilude-se aquele que pensa que através da mentira, da corrupção, ele vai enganar todos. É claro que a maioria, infelizmente a maioria esmagadora, que não tem compromisso com a verdade, que a maioria que é negligente, que não se preocupa com a sua essência espiritual, essa maioria vai ser iludida por aqueles que mentem, por aqueles que corrompem, por aqueles que divulgam inverdades e mentiras. Mas nós, que temos o compromisso com a verdade, se nós nos debruçarmos sobre a realidade, nós a cada dia, a cada momento em que nós nesse trabalho empreendemos com o intuito de alcançar a verdade, nós alcançaremos, mesmo enfrentando o nevoeiro. Mesmo às vezes nos convivendo quase sempre com sombras, numa zona de neblina, mas o nosso trabalho vai ser útil para que nós entremos em contato com a realidade, em contato com a verdade. O objetivo não é convencer os outros, porque a maioria se deixa levar por mentiras, por promessas vãs, se deixam envolver em ilusões, e muitos até mesmo se acomodam nessas inverdades. Agora nós, que somos cristãos, que precisamos aproveitar nossa existência da melhor forma possível, nós precisamos entrar em contato com a verdade. E por isso precisamos sair da nossa zona de conforto e pesquisar, analisar cuidadosamente. E este ensinamento, ele é cada vez mais atual. Analise aquilo que você lê. Observe detidamente aquilo que você assiste e, humildemente, se depare com a realidade e pesquise. Você vai perceber que não somente muitos mentem para nos enganar, como também nós iremos perceber que Jesus, de fato, é o caminho, a verdade e a vida. Encaremos a realidade, temos coragem e certamente você vai descobrir o caminho da sua própria libertação. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos de Deus, nosso Pai, que elas possam nos beneficiar a todos. Que assim seja.